Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e depois de gravar alguns vídeos explicando, que nem todo mundo precisa de um top de linha, que você tem que pensar no teu gasto, no teu trabalho, o que exatamente você faz com o celular antes de gastar uma fortuna. Nesse vídeo eu vou fazer um pequeno contraponto sobre essa questão de você gastar menos, né? Eu vou para o outro oposto, eu vou falar sobre gastar mais. Será que não vale a pena, no final das contas, você desembolsar um pouco mais de dinheiro e ter um celular que vai durar muito mais tempo e vai te entregar muito mais recursos durante esse período todo? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto e usando como modelo aqui, como exemplo, o Galaxy S23 Ultra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então falando aqui de aparelhos top de linha. No caso desse aqui, que é o Galaxy S23 Ultra, o que acontece, gente? Aquela história, quando você compara com um A54 ou com um M54, M54 ganha na bateria, mas a performance vai ser inferior e, por exemplo, você não vai ter a canetinha aqui, você não vai ter o modo DeX, você não vai ter uma câmera com zoom ótico de 10 vezes. Entendeu? Então, assim, você não vai ter um modo noturno tão bom quanto o modo noturno que você tem aqui. É ruim, é horrível o modo noturno de um intermediário premium? Não, eles evoluíram muito, mas não vai ser tão bom quanto de um top de linha. Você não vai ter uma tela tão grande, uma tela com uma resolução tão alta. Então, você tem uma série de perdas que é aquela história, né? Você tem que colocar na balança, porque um aparelho como esse aqui, como o S23 Ultra, é um verdadeiro canivete suíço, porque ele vai servir para tudo. Você vai conseguir, se tiver num quarto de hotel, tiver que usar o modo desktop, ele vai funcionar como um mini computador. Se você quiser tirar fotos noturnas em qualquer condição, ele vai dar um resultado melhor do que os aparelhos intermediários. Ele vai gravar vídeos em melhor resolução. Ele vai ter, por exemplo, aqui na gravação de vídeo, você vai ter vídeo em modo retrato, coisa que você não tem na série A. Entendeu? Então, assim, você vai ter uma série de ganhos importantes aqui e que é aquela história, você tem que colocar na balança e ver se vale a pena o desembolso de um dinheiro tão grande, que você hoje por R$ 1.800, menos de 2.000, você compra um Série A, um A54 5G também, compatível, bonitinho, ou um M54. Então você consegue comprar, só que aqui você vai ter um aparelho que você não tem a preocupação de condições de luz como você tem na hora de tirar foto ou gravar vídeos com um aparelho da série A, porque aqui você vai ter uma performance melhor, é fato, você não tem o mesmo zoom, você não tem IP68, você não tem a caneta, você não tem o som estéreo, então assim, quando você começa a colocar na balança, o aparelho top de linha tem muita coisa a mais, entrega muita coisa a mais. E qual é a vantagem disso? O que é interessante em você ter toda essa entrega? Lembrando que esse aparelho hoje, na data da gravação desse vídeo, que é 8 de maio de 2023, ele tem como menor preço R$ 6.700, enquanto que você consegue comprar por uns 1.800 um Série A. Então é menos de um terço do valor. Então vale a pena sim você comprar um aparelho mais barato, você não vai desembolsar todo esse dinheiro, mas esse aparelho mais caro, ele além de te entregar no dia a dia uma experiência muito melhor, muito mais completa, sem nenhum engasgo, pensando no longo prazo, porque agora você tira o aparelho da caixa para teste, ele não engasga nada, ele é perfeito. Agora, daqui um ano, entendeu? É um intermediário, e daqui um ano, daqui 2, ele não vai estar com a mesma saúde. E esse cara que vai. Eu estava até outro dia, 3 meses atrás, com o S21 Ultra, e ele estava dando conta do recado tranquilo. Eu acabei comprando esse aqui mais por conta do conteúdo, por conta da caneta embutida e do Nightography, né, as fotos e vídeos noturnos, do que qualquer outra coisa, porque realmente, se falar, ele estava cansado, ele estava engasgando, não estava.
tá? Ele estava perfeito. Então é um aparelho que no mínimo por 3 anos aí, você consegue 3, 4, 5 anos, você consegue ficar com ele atualizado, né? Que ele tem 4 anos de atualizações e mais 1 ano de segurança, atualização de segurança. Então dá para ficar 5 anos com o aparelho. Tudo bem que a série A, por exemplo, a série M, hoje tem a mesma quantidade de atualizações, praticamente, acho que tem uma menos, se eu não estou enganado, tá? Mas ele não chega normalmente com a mesma saúde que chega um top de linha no final desse período. Então, eu acho que a gente precisa sempre colocar essas coisas na balança e, claro, desde que você não se endivide, desde que você consiga comprar sem tirar nada da tua casa, da tua família, sem deixar de pagar outras contas e fazer outros investimentos importantes, eu acho que um aparelho top de linha acaba sendo uma boa, porque você vai ficar mais tempo com o aparelho com a performance impecável, com câmeras impecáveis e com todos os recursos. Vai muito isso que eu falei para vocês. Não é somente essa questão de a câmera é melhor, tal. Não, você vai ter tudo no máximo. Então você vai ter uma experiência durante esse período completa. Você vai ter a caneta, você vai ter um som estéreo, você vai ter um IP68, você vai ter um processador top de linha, você vai ter mais memória RAM, você vai ter modo DeX. Então assim, quando você começa a listar tudo que você consegue ter com um aparelho top de linha, tem que pensar 2 vezes, né? Tem que fazer um pouco de conta, porque pode valer a pena no longo prazo, porque ele vai permanecer top durante muito mais tempo do que o intermediário, que ainda mais hoje em dia, né, que eles estão vindo com o processador Exynos, por exemplo, né, no caso do A54 e do M54, hoje eles estão saindo da caixa muito bons, mas no longo prazo não dá para a gente garantir que vai estar tudo perfeito. E um top de linha, ainda mais com o Snapdragon, você vai ter com certeza uma performance excelente durante um tempo muito longo, entendeu? Então, eu acho que tem que pensar muito bem, porque às vezes o gasto com top de linha, ele no desembolso, ele é dolorido, né? Mesmo que você coloque o aparelho anterior, aí costuma quebrar muito bem, né? Mas colocando o aparelho anterior, ainda assim é uma pancada que costuma ser maior do que, bem maior do que a compra do zero de um intermediário, mas o tempo que você vai ter uma performance impecável e com todos os recursos é de se pensar com muita calma antes de fazer a escolha, tá? Então, eu normalmente, apesar de acabar trocando de tempo em tempo, aí de 2, no máximo em 2 anos, por conta de conteúdo mesmo, e no caso desse cara aqui, por conta de ter ganho a caneta, de ter ganho um processador melhor, de ter ganho o Nightography. Então, assim, o ganho do S21 Ultra para esse aqui foi muito grande, foi muito compensador fazer essa troca para mim, compensou demais, tá? Mas é aquela história, nem todo mundo está disposto a fazer um investimento tão alto. Mas quem estiver na dúvida, só pense sempre nessa questão. Você vai fazer um investimento alto, mas o aparelho, ele, além de te entregar já no momento presente uma experiência muito superior e muito mais completa do que a encontrada num aparelho intermediário, você vai ter um aparelho por muito mais tempo, porque realmente o top de linha, por ter o processador top, mais top no ano que você viu o lançamento desse aparelho, tá? Então, esse aqui tem o processador mais top hoje, tem uma memória RAM também mais alta, tem a memória RAM e memória para armazenamento mais rápidas também. Então você tem tudo de melhor num aparelho desse. Então a performance realmente vai compensar no longo prazo, porque ele vai demorar para ficar cansado, ele vai demorar para sentir o peso das atualizações do Android muito mais do que o intermediário. Então, eu acho que no final das contas, apesar do preço ser muito mais elevado, pensa, você vai ficar pelo menos 2 vezes, se bobear 3 vezes mais tempo com esse aparelho, com uma performance impecável e atualizado, você fica 3 vezes mais do que ficaria com o aparelho intermediário. Então, pensando nessa perspectiva, que além de ficar de 2 a 3 vezes mais tempo com uma performance excelente, você ainda vai ficar com
durante esse período usando todos os recursos que não existem no intermediário e que existem nesse cara aqui, eu acho que no final das contas, apesar do desembolso, vale a pena um top de linha, mesmo que seja do ano passado. Pular 2 anos aí eu acho que já é demais, mas um top atual ou do ano anterior, eu acho que é uma compra muito mais interessante do que um intermediário, desde que você tenha realmente os recursos e não vá fazer dívida, né? Esse é um ponto bem importante e que vale a pena sempre deixar bem claro. Se você vai fazer dívida, fica com o intermediário, compre dentro das suas possibilidades, não tem por que ficar gastando muito mais dinheiro. Agora, se dá para apertar um pouquinho e chegar no top, vai de top, porque você vai ficar muito mais tempo com uma boa experiência, uma experiência mais completa e com um aparelho muito mais redondo. Bom, pessoal, então é isso, essa é a minha opinião sobre os tops de linha, tá? Sempre que possível, procure, desde que não vai interferir nas suas finanças, né? Comprar pelo menos com 256 de armazenamento para cima, tá? Se der para chegar no 512, melhor ainda. Tudo isso pensando numa longevidade maior. Quanto mais memória, quanto mais top for esse top de linha, né, nas especificações, maior o tempo que você vai ficar sossegado com ele. Então, eu acho que vale a pena sempre pensar neste ponto de vista, né? De ter o maior período possível com conforto com o aparelho celular. A mesma coisa vale para computador, para tablet, para o que você for comprar. Tente comprar o melhor para ficar mais tempo com ele, mais tempo satisfeito. Não comprar um A54, daqui a 6 meses já está pensando no próximo A54, né, do ano que vem, porque o seu já nem sempre te satisfaz. Então, de repente, coloca a mão no bolso ou dá uma segurada, troca mais para frente, espera uma Black Friday, mas compra direitinho, compra o melhor que você puder para ficar feliz por mais tempo. Tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!